Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Bom dia a todos, podemos nos sentar, invocando a proteção de Deus para os nossos trabalhos desta manhã. Eu declaro aberta a nossa 35ª sessão ordinária da SDI 2. Cumprimento as senhoras e senhores ministros que a compõem, doutora Delamare Melo, representante do Ministério Público, senhoras e senhores advogados aqui presentes, senhoras e senhores servidores. Hoje nós temos uma pauta razoável, esperamos conseguir vencê-la com rapidez. Hoje está sendo realizado no Supremo Tribunal Federal a entrega dos prêmios Inovare deste ano de 2017. Então, terei que comparecer lá à cerimônia. Então, espero que até às 11 horas nós consigamos aqui atender a todos as preferências, planilhas e vistas regimentais. O ministro Alberto Bresciani deve vir daqui a pouco para as suas vistas que estão pendentes. Aí também o ministro Alexandre Agra Belmonte passa a compor aqui a nossa SDI 2 com a sua primeira sessão. Então, queríamos dar ao ministro Alexandre Agra Belmonte as boas-vindas à SDI 2. Esperamos aí contar com as luzes, a competência, a diligência de Vossa Excelência e também o bom humor, sempre presente, que faz com que as sessões sejam mais distendidas, mais agradáveis, mas sempre com um olhar penetrante para os problemas, para as questões. Então, ministro Alexandre, seja muito bem-vindo e contamos mesmo com a força de trabalho, as luzes e a ajuda de Vossa Excelência. Excelência, muito obrigado. Com a palavra, ministro Alexandre Agra Belmonte. Muito obrigado. Retorno à SDI 2, espero reaprender, depois de tanto tempo fora da SDI, e contribuir para o trabalho de todos. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Bom, ministro Emanuel Pereira com a palavra. Com certeza, Vossa Excelência falou em nome de toda a sessão. Em nome da sessão, efetivamente. Então, vamos às preferências dos senhores advogados. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 210, dígito 32, de 2016, em que é relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de rejeitar as preliminares de intempestividade e de deserção do recurso ordinário, conhecer parcialmente do recurso ordinário do autor e, no mérito, negar-lhe provimento. Rejeitar a preliminar de ausência de legitimidade do réu para insurgir-se acerca da condenação em honorários advocatícios, conhecer do recurso ordinário do réu e, no mérito, negar-lhe provimento. Não participaram do início do julgamento, excelentíssimos senhores ministros Alexandre Agra Belmonte e Bereno Medeiros, e houve sustentação oral. Então, com a palavra, ilustre ministro Vistor, ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, eu fiz encaminhar a vossas excelências o voto vista, voto vazado em 31 páginas, em que procuro examinar a questão controvertida nos autos da presente ação rescisória, que fundamentalmente diz respeito à caracterização ou não de violação da coisa julgada, capaz de levar à desconstituição da decisão rescindenda, consubstanciada em acórdão lavrado em agravo de petição no âmbito do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região. A presente ação rescisória vem escudada em violação legal, artigo 485, inciso 5 do CPC de 73,
E os dispositivos reputados vulnerados são os artigos 5º, inciso 36 da Constituição e 512 do Código de Processo Civil. A discussão diz respeito, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, à questão relativa à definição da base de cálculo da multa prevista em dissídio coletivo que integra a sentença exequenda. A partir da leitura da sentença exequenda, no meu voto vista, ela está transcrita à folha 11, nós podemos observar se há ou se não há omissão em relação à definição da base de cálculo desta multa que as partes convencionaram denominar multa dissidial. E, examinando os autos, me pareceu, com a vênia à eminente ministra relatora, que a decisão exequenda foi lavrada de forma bastante dúbia. Eu convido Vossas Excelências a abrirem o voto vista, página 11, e ali eu transcrevo o inteiro teor do dispositivo da sentença exequenda. Estão listados todos os direitos que foram deferidos, reconhecidos ao trabalhador, e esses direitos começam com horas extras com os percentuais normativos, ponto e vírgula, taxa de produtividade, ponto e vírgula, 21 dias de julho e agosto de 1982, ponto e vírgula, diferenças pertinentes às repercussões nos meses sucessivos, ponto e vírgula, diferenças do repouso remunerado face às horas extras, ponto e vírgula, diferenças das gratificações semestrais, das férias, dos salários trezenos face às horas extras, ponto e vírgula, diferenças do repouso face às horas extras e da taxa de produtividade reflexa de setembro de 82, ponto e vírgula, aviso prévio, gratificação semestral, 13º salário e férias proporcionais e entrega das guias para liberação do FGTS Código 01 mais 10%, ponto. Abre-se um parêntese para dizer o seguinte: os cálculos devem ser feitos considerando que a remuneração do autor era composta de ordenado mais horas extras, anuênios, ajuda aluguel e de gasolina, ponto e vírgula. Diferenças do repouso face às horas extras e reflexos da taxa de produtividade, ponto e vírgula. Multa dissidial pelo não cumprimento da cláusula 19ª, parágrafo 2º, ponto. E se encerra, então, a indicação dos títulos que integram a condenação. Fiz questão, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, de remarcar a utilização do sinal gráfico ponto e vírgula para evidenciar que o estilo que foi adotado pelo juízo prolator da decisão exequenda na construção do dispositivo me parece ter o claro objetivo de identificar de forma autônoma e independente cada uma das parcelas que integram a condenação, separadas por esse sinal gráfico ponto e vírgula. Quando se alude às verbas rescisórias, se abre um parêntese e se acrescenta, então, que os cálculos devem ser feitos considerando que a remuneração do autor era composta de ordenado, mais horas extras, anuênios, ajuda aluguel e de gasolina. Parece, portanto, a meu sentir, evidente, quando menos, a existência de uma dúvida substantiva acerca da exata extensão desta definição da base de cálculo. No voto, eu acrescento que nós temos títulos aqui, como, por exemplo, a taxa de produtividade, cuja base de cálculo não foi referida na sentença exequenda. E esta situação de dubiedade, se não é omissão, o que me parece ter havido foi omissão em relação à base de cálculo da multa dissidial. Mas essa situação justificou que, em fase de liquidação da sentença, ao examinar, aliás, após a liquidação da sentença, ao examinar embargos da execução, ao examinar embargos de declaração opostos à sentença proferida em embargos da execução, o juízo da execução estabeleceu o parâmetro do salário como sendo aquele que deveria ser observado, que deveria orientar a apuração dessa multa dissidial. É interessante observar que apenas nessa sentença em embargos à execução que se estabeleceu o termo inicial desta multa prevista em dissídio coletivo, se disciplinou também a incidência do artigo 412 do Código Civil e se fixou a base de cálculo, como disse, da multa prevista em dissídio coletivo.
Esta me parece ser, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, a premissa da leitura que nós deveremos emprestar ao presente conflito. Houve ou não houve definição da base de cálculo da multa na sentença exequenda, ou essa definição apenas aconteceu por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos à sentença proferida em embargos à execução. No âmbito do egrégio 5º regional, considerou-se que a coisa julgada, a sentença exequenda, teria disciplinado essa base de cálculo, aludindo à remuneração. E, por isso, a Corte considerou a existência de 3 coisas julgadas cuidando da mesma questão: a sentença exequenda, a primeira sentença em embargos declaratórios e embargos à execução, e o acórdão rescindendo, que é o agravo de petição subscrito pelo então juiz convocado Rubens Nascimento Júnior. No meu voto, aliás, a eminente relatora, após reprisar o inteiro teor do pedido inicial, após explicitar qual é o exato sentido da cláusula 19ª do dissídio coletivo e reconhecer que havia na sentença exequenda, no seu dispositivo, a definição dessa base de cálculo, Sua Excelência considera que a confusão, a celeuma, se instalou a partir da sentença em embargos declaratórios opostos à sentença em embargos de execução. A questão, presidente, senhoras e senhores ministros, parece confusa, mas não é. Ela, na verdade, é simples. E a premissa é: houve ou não houve omissão na sentença exequenda em relação à base de cálculo da multa prevista em dissídio coletivo. Como eu procurei demonstrar, lendo aqui o dispositivo da sentença exequenda, não há clara definição a propósito dessa base de cálculo. E é isso que nós temos que examinar, porque a partir dessa premissa nós podemos compreender ter havido ou não a violação à coisa julgada. No voto que submeto a vossas excelências, eu parto da premissa de que a sentença exequenda foi omissa e considero que era necessária a atuação integrativa do juízo da execução, o que foi feito, inclusive, em relação ao termo inicial e à incidência do próprio artigo 412 do Código Civil. E, com base nesta premissa, considero que a decisão proferida em embargos declaratórios, em embargos à execução, que não foi impugnada no agravo de petição então interposto, transitou em julgado. Houve a configuração da preclusão para a discussão superveniente em torno dessa base de cálculo. Curiosamente, porém, a matéria foi reagitada e reafirmou-se, em primeiro grau, a existência da preclusão para o debate que havia sido resolvido por ocasião da primitiva sentença declaratória oposta à sentença em embargos à execução. Com base nessa premissa, me parece que o acórdão rescindendo, o acórdão lavrado no agravo de petição já referido, subscrito pelo juiz convocado Rubens Nascimento Júnior, salvo engano, é esse o nome dele, neste acórdão, sim, se infringiu a coisa julgada que corresponde a essa sentença declaratória em sentença em embargos à execução, na qual se estabeleceu pela primeira vez a base de cálculo desta multa em dissídio coletivo. No voto, eu passo, então, a avançar nas reflexões em relação a qual das coisas julgadas deveria prevalecer. E, citando aqui Pontes de Miranda, relembro que é possível, sim, que a segunda coisa julgada prevaleça, desde que não haja manipulação de ação rescisória no biênio decadencial a que aludia o artigo 495 do CPC de 73. Também faço referência à doutrina de Nelson Neri Júnior, Rosa Maria Andrade Neri, no sentido de reconhecer a própria desnecessidade de manipulação de uma ação rescisória em face da consideração apresentada por esses ilustres processualistas, no sentido de que a segunda coisa julgada seria irrita, seria nula, absolutamente nula, e por isso não deveria subsistir. Mas avanço também para invocar a doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em que se reconhece a prevalência da primeira coisa julgada. O Superior Tribunal de Justiça tem uma compreensão interessante, escudada na doutrina do professor Humberto Teodoro Júnior e outros, no sentido de que a segunda coisa julgada, ela não subsiste,
é passível de desconstituição, inclusive mediante ação declaratória de nulidade, sequer necessária a manipulação de uma ação rescisória, na medida em que faltaria interesse jurídico em provocar o Poder Judiciário para o enfrentamento, em uma segunda oportunidade, do bem da vida que foi objeto de enfrentamento na decisão passada em julgado primitiva. É interessante perceber essa preocupação com a preservação da segurança jurídica, na medida em que, diz o STJ, se o Poder Judiciário, reconhecendo o caráter unissubsistente do direito de ação, oferece uma resposta regular ao conflito de interesses que lhe foi apresentado, não se poderia reconhecer presente o interesse jurídico, condição da ação, para uma segunda provocação. E, nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se pronunciado, cito acórdãos da ministra Denise Arruda, cito também acórdãos do ministro Herman Benjamin e um mais antigo do então ministro Paulo Medina. Com essas considerações, me parece claramente configurada a violação do artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal no caso concreto. Como disse, ao desconstituir ou ao afastar a eficácia preclusiva do primeiro pronunciamento que estabeleceu a base de cálculo da multa dissedial, e este primeiro pronunciamento, insisto, foi a sentença em embargos declaratórios opostos à sentença em embargos de execução, o segundo julgamento do agravo de petição interposto perante o egrégio quinto regional traduziu afronta ao ideal da segurança jurídica, desconstituiu uma decisão preclusa em relação à qual já não mais se poderia produzir qualquer questionamento. Por esse fundamento, senhor presidente, eu estou pedindo a máxima vênia à douta ministra relatora para prover o recurso, neste particular, julgando procedente o pedido de corte rescisório por ofensa ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição, e, em juízo rescindente, votar pela desconstituição da coisa julgada no aspecto ou no capítulo que envolve a definição dos critérios para apuração da multa dissedial. E restabeleço, então, a decisão primitiva passada em julgado, que corresponde àquela inscrita às folhas 1055 e 1057 dos autos da ação matriz. Há ainda um recurso ordinário do réu, a matéria diz respeito ao depósito prévio, reversão, cumulação objetiva de pedidos, decisão unânime de improcedência apenas quanto a um dos pedidos. Aqui, com a mesma vênia, estou votando no sentido do desprovimento do recurso do réu, na medida em que, provido em parte o recurso ordinário do autor, com julgamento de procedência parcial do pedido rescisório, o depósito prévio deve ser a ele, demandante, restituído na forma do artigo 494 do CPC de 73. É esse o voto, presidente, afirmando ainda o prejuízo para o exame do recurso ordinário do autor em relação aos honorários advocatícios. Senhor presidente. Então, ministra Delaide, deseja fazer uso da palavra? Senhor presidente, muito rapidamente, como já frisado pelo ministro Douglas, meu voto está disponibilizado para Vossas Excelências, com 39 laudas. Eu recebi ontem o voto divergente do ministro Vistor, e eu só pontuo que a sentença, embora ela tenha sido redigida numa técnica, não foi na melhor técnica realmente, mas que ela teria assentado a base de cálculo da multa dissedial. E é nesse sentido que é o meu voto. Eu peço vênia a Sua Excelência, o ministro, e mantenho o ministro Vistor e mantenho o meu voto. Senhor presidente, pela ordem, eu peço a palavra para esclarecimento de fato. Já houve sustentação oral. Esclarecimento de fato, Excelência. Se for estritamente de fato, se não for, eu interrompo o pronunciamento. Por favor. De fato. Além desses argumentos enfrentados no voto do eminente ministro Douglas, há um outro argumento de que a decisão rescindenda... Já interrompo imediatamente, porque não se trata de argumentar. É questão de fato, eu vou tomar o voto. É porque não está, Excelência, no voto do eminente ministro a questão. Argumento é argumento, fato é fato, né? Senão também não conseguimos nem avançar no julgamento. O ministro Alexandre Agra, como vota Vossa Excelência? Presidente, me considero apto a votar. Eu tenho apenas uma dúvida quanto ao texto
ou reprodução da multa dissidial. Eu não estou encontrando aqui, até pedir ajuda ao ministro Douglas, talvez a ministra Adelaide possa me apontar. Eu peço vista em mesa para não atrapalhar. Vista em mesa ao ministro Alexandre Agra Belmonte. Página 26 do voto condutor. Então, um momentinho. Senhor presidente. Ministra Maria Helena Malman, com a palavra. Ontem eu recebi os memoriais. Essa matéria é extremamente intrincada. O que a gente está discutindo aqui? Qual é a coisa julgada que nós vamos... Exatamente. Qual que é o texto? Qual é a coisa julgada? Ou seja, se é aquela que foi estabelecida no processo de conhecimento, se foi no primeiro agravo de petição ou se foi no segundo agravo de petição. Então, nós temos 3 decisões aqui para chegar à conclusão, afinal de contas, o que deve prevalecer. Na primeira, na decisão de mérito, estabeleceu sobre remuneração. Depois, o tribunal, examinando 2 embargos, ele entra em conflito. Então, na verdade, o que está se questionando, segundo o próprio diz o autor, é se o mesmo tribunal pode alterar uma decisão anteriormente por ele proferida. Então, há uma sucessiva, e há contradições, há decisões contraditórias. Então, nós temos a posição da ministra Adelaide, no sentido do ministro Douglas, em sentido oposto. Então, em razão disso, eu já havia até comunicado ao ministro Douglas, ontem mesmo, de que eu ia pedir vistas desse processo, vistas regimentais, para que possa, não deu tempo, a nossa pauta está muito longa hoje, e nós temos ainda a sessão de turma hoje à tarde. Perfeito. Então, se o senhor me permitir, eu gostaria de vistas regimentais. Perfeito. Ministro Alexandre, então abre mão da vista em mesa? Senhor presidente, abro mão, mas eu só queria esclarecimento. Quanto ao parágrafo 1º, as folhas 26 do voto condutor, consta a cláusula 19ª, parágrafo 1º, se excedido o prazo, o banco, a partir do 16º dia útil até a sua apresentação para homologação, pagará ao ex-empregado importância igual a que este receberia se vigorasse o contrato de trabalho. Essa é a multa dissidial? Ministra Adelaide, ministro Douglas, quem responde? Senhor presidente, a minha eminente relatora transcreve na íntegra a cláusula 19ª, mas a questão relativa à definição da multa é matéria superada pela coisa julgada. Me parece que o debate se estabelece nesta sede rescisória a propósito da existência ou não de definição na sentença exequenda desta base de cálculo. E na sentença exequenda, como eu tentei demonstrar, que foi produzida de forma relativamente confusa, né, inclusive com a adoção do sinal gráfico ponto e vírgula, isolando cada uma das parcelas da condenação, abriu-se um parêntese para inocular uma base de cálculo em relação às verbas rescisórias. Essa parte eu entendi. A porque parte se nós da remuneração se referiria às outras parcelas. Quanto à multa dissidial, não se fala nada. Só as verbas rescisórias. A leitura que fiz do dispositivo é que a definição da remuneração ficou jungida às verbas rescisórias em razão dessa técnica dos pontos e vírgulas adotados, que isolam cada um dos pedidos. E como eu procurei demonstrar, também há pretensão, como a taxa de produtividade, cuja base de cálculo ficou omissa. Não se sabe se a remuneração, qual seria, porque essa taxa, provavelmente com origem contratual autônoma, deveria ser objeto de definição à base também em fase de cumprimento da sentença. Então, a coisa julgada, ela não foi, a meu sentir, precisa na indicação da base de cálculo. A controvérsia envolve uma expressão monetária grande e é a disputa que se estabelece, então, em torno da leitura dessa coisa julgada. Quando se alude à remuneração, se incluiu na remuneração todos os títulos ou apenas as verbas rescisórias? Entendi. Então, nós, abrindo o pedido, abrindo a cláusula 19ª, estaríamos, salvo melhor juízo, rejulgando em grau recursal ordinário essa questão. Aqui não, aqui é só resolver a questão sobre se houve ou não preclusão para impugnação à primeira sentença que fixou a base de cálculo. Eu peço notas gravadas, senhor presidente, vista sucessiva. Senhor presidente. Então, fazemos o seguinte, um momentinho só. Fazemos o seguinte, vista simultânea a ambos,
Pode ser. Tá? Trazendo na próxima sessão e com notas taquigráficas, inclusive do que vai dizer a ministra Adelaide nesse momento. Senhor presidente, obrigado. Só rapidamente, esclarecendo ao ministro Alexandre, que pediu esclarecimento, as folhas 26 e 27, eu transcrevo a multa dissedial, inclusive como consta o pedido da inicial. Depois transcrevo a própria cláusula 19ª e o que consta da sentença também. E avanço para as folhas 27, todo esse esclarecimento e concluindo que pode-se perceber que a sentença julgou procedente o pedido de multa dissedial previsto na cláusula 9ª, que determina como base de cálculo a remuneração do reclamante. E está as folhas 26 e 27 do meu voto. Tá? Senhor presidente, eu percebi, eu vi aqui, realmente tem isso, mas é aquela questão do legislador e da interpretação que se faz. A partir do momento que vem a norma, o que acontece depois é questão de interpretação, é o que está salientando o ministro Douglas. Eu mantenho a vista, então. Então, fazemos o seguinte, vista simultânea a ambos, e na próxima semana, quando trouxerem, primeiro a vista do ministro Alexandre, depois a vista da ministra Malma. Senhor presidente, eu preciso das notas Malma. Também. Eu preciso das notas, por favor. Perfeito. Senhor presidente. Ministro Breno com a palavra. Talvez para clarear, eu analisei esse processo com vagar, recebi ontem o voto do ministro Douglas, e eu tenho um pequeno texto com voto convergente, o que talvez facilitaria ter... Perfeito. Então, com a palavra, Vossa Excelência. Eu acrescento aqui só o voto convergente ao do ministro Vistor, do ministro Douglas, que com relação à sentença de mérito, como bem demonstrado sua manifestação, havia dúvida razoável quanto à fixação da base de cálculo da multa dissedial, sendo certo que a decisão proferida na fase de execução, aí os embargos de declaração e embargos de execução, apenas interpretou o título. Tal decisão, portanto, é a primeira proferida no feito a fixar de forma peremptória a base de cálculo da multa e a acarretar os efeitos da coisa julgada sobre a matéria. Qualquer investigação sobre eventual confronto entre dessa decisão com o título exequendo atrairia a aplicação da orientação jurisprudencial 123 da SDI 2. E aqui eu abro aspas para esclarecer, a orientação jurisprudencial estabelece: ação rescisória, interpretação sentido alcance do título executivo, inexistência da ofensa da coisa julgada. Na realidade, essa primeira decisão, ela simplesmente interpretou o título executivo. E aí o avanço que supõe que para caracterização da ofensa coisa julgada, a dissonância patente entre as decisões exequenda e rescindenda. Divergência essa que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título extrajudicial, executivo judicial, que ficou bem claro no voto do ministro Douglas que haveria que fazer essa interpretação exaustiva. Inclusive, ele o fez através das conjunções dos ponto e vírgula, analisando gramaticalmente a decisão. Então, dessa maneira, eu acompanho a divergência só com esse acréscimo de fundamentação, embasando também na OJ 123 da SDI 2. Aqui. Eu vou pedir vênia aos dois que estão pedindo a vista regimental. Não sei se estarei aqui quando voltar à vista, para acompanhar a divergência exatamente por essa aplicação da OJ 123. Eu compunha a SDI 2 quando ela foi editada, e exatamente o que nós tivemos em conta, a quantidade de ações rescisórias em que a parte pretendia a rescisão ou pretendia a interpretação do título executivo
e a partir daí os argumentos eram todos de interpretação, não havia a violação patente à coisa julgada. E o que acontecia? Muitas vezes agora, até no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal tem a mesma orientação em matéria de ofensa à coisa julgada, só se for patente, não se tem quando há necessidade de interpretação. Aqui, a própria ministra Adelaide reconhece que o próprio título executivo, como foi lido até pelo ministro Douglas, a forma é bastante complexa, bem confusa, né? Não deixa claro. Então, não se pode dizer aqui que nós precisamos levar em consideração exatamente esse título, tal como foi interpretado pelo juízo executório. Então, o juízo executório, ao interpretar, não está... Eu teria que fazer o caminho inverso. Agora, reinterpretar. Então, por essa razão é que eu estou acompanhando a divergência. Então, fica com Presidente, eu abro mão da vista, eu já estou esclarecido com todas essas... o fato é que a última decisão, ela realmente acaba alterando a decisão anterior e aplica a remuneração como base de cálculo, e aí viola a coisa julgada que não era nesse sentido. Aquele ponto e vírgula ali realmente é aquele chamado... eu não vou dizer que é silêncio eloquente, mas diz tudo. Ou seja, tem um conjunto de parcelas, ainda coloca entre parênteses que, em relação a essas parcelas, deve ser considerada a remuneração. Aí fecha o parênteses, aí bota ponto e vírgula, multa dissedial conforme folha 19. Então, quer dizer, se destaca um trecho da decisão de outro trecho. São dois trechos completamente diferentes. Então, a última decisão, quando enriquece a multa dissedial com parcelas que não foram consideradas na decisão originária, realmente acaba violando a coisa julgada e me parece que é caso realmente de rescindir e determinar a aplicação da primeira decisão, porque essa foi a intenção do julgador. E foi assim que transitou em julgado, com essa intenção, e essa intenção deve ser respeitada. Por tais razões, pedindo vênia da outra relatora, eu mantenho. Quanto aos juros da mora, fica a decisão... Não, a divergência é fundamentalmente quanto ao recurso do autor, não é, ministro Douglas? No outro, Vossa Excelência também está negando provimento. Estou, em relação aos outros dois tópicos. Eu estou de acordo. Então, com notas taquigráficas, fica a vista regimental, ministra Maria Helena Malman. Exatamente. Perfeito? Eu mantenho meu pedido de vistas. Perfeito. Ministro Renato. Peço notas, senhor presidente. Então, notas taquigráficas também ao ministro Renato de Lacerda Paiva. Eu também peço notas. E notas à ministra Adelaide Miranda Arantes. Para mim também, senhor presidente. E ao ministro Emanuel Pereira. Vamos aos processos. O ministro Bresciani, que compunha essa sessão, está vindo para votar as suas vistas ainda pendentes, seus processos pendentes. Então, com a palavra vai ficar Vossa Excelência. Eu vou pedir para apregoar os processos de Vossa Excelência. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 612-100, dígito 24, de 1998, em que é relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer dos recursos ordinários dos réus, no mérito dar-lhe provimento para extinguir a ação rescisória ajuizada pela administração dos portos de Paranaguá e Antonina, sem julgamento do mérito, e declarar a ilegitimidade ativa de causa do Ministério Público do Trabalho, extinguida a ação rescisória por ele ajuizada, sem resolução do mérito. Os excelentíssimos senhores ministros Douglas Alencar Rodrigues e Ives Gandra votaram no sentido de afastar a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Não participaram do início do julgamento excelentíssimos senhores ministros Renato de Lacerda Paiva e Breno Medeiros. Não participa deste julgamento excelentíssimo senhor ministro Agra Belmonte. Houve sustentação oral. Então, com a palavra, ilustre ministro Vistor, ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, eu encaminhei votos de todas as vistas a Vossas Excelências, então tentarei fazer o resumo possível em cada caso. Neste processo,
3 circunstâncias ressaltadas no voto da eminente ministra relatora e nas manifestações de sessão motivaram o pedido de vista regimental. A primeira diz que um argumento levantado da tribuna pelo Dr. Rindalécio Gomes Neto em sustentação oral e posteriormente também ressaltados pelo eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues em seu voto divergente, no sentido de que, em diversas passagens da petição inicial, a APA destaca a substituição da sentença pelo acórdão proferido pelo TRT da nona região. Faço transcrição. A par dessa constatação, ainda verifico que nas diversas passagens entre as folhas 57 e 73, a autora da ação rescisória alude a respeitável decisão rescindenda, respeitável decisão guerreada, respeitável julgado, douta decisão impugnada, douto julgado, respeitável decisão hostilizada, caso julgado, julgado combatido e coisa julgada. Por outro lado, tem-se que a expressão oriunda da Junta de Conciliação e Julgamento de Paranaguá, PR, contida no último trecho da petição inicial acima transcrito e extraído de folha 73, trata-se, como propriamente observou o eminente ministro Douglas, de aposto relacionado ao termo que a precedeu, no caso, reclamação trabalhista 636/90. Nesse sentido, o que é oriunda da Junta de Conciliação e Julgamento de Paranaguá é a reclamação trabalhista, ao passo que a APA postulou a rescisão da decisão passada em julgado no processo e demais que a ela foram reunidas. Por fim, lembro que a própria situação do caput do artigo 485 do CPC 73 é dúbia ao aludir à sentença de mérito, expressão que, em boa hora, foi substituída no CPC de 2015 por decisão de mérito, no caput do artigo 966. A segunda circunstância refere-se à afirmação feita no acórdão recorrido e transcrito no voto da relatora na fração de interesse, no sentido de que os réus da ação rescisória ora recorrentes a folhas da contestação contestaram os pedidos da APA nos seguintes termos: pedido da APA, rescisão da sentença proferida na reclamação trabalhista. Ora, os próprios réus reconheceram na contestação que a autora pretende a rescisão do acórdão da segunda turma do TRT, que vem a ser a última decisão de mérito sobre a matéria em relação à qual se pretende o corte rescisório. Destaco ainda a terceira circunstância. Trata-se de observação feita pelo eminente ministro Douglas, em divergência aberta, quando Sua Excelência se refere ao fato de que, nas razões finais, a APA, em inúmeras passagens, aludiu em oposições aos argumentos de defesa suscitados pelos réus em suas manifestações processuais anteriores a acórdão rescindendo, como por exemplo na passagem que transcrevo. São essas circunstâncias pelas quais discordo do posicionamento adotado pela excelentíssima ministra relatora no tocante à extinção do processo sem resolução de mérito. E assim, por essas razões que estão resumidas, eu peço todas as vênias à Sua Excelência e acompanho a divergência aberta pelo eminente ministro Douglas Alencar Rodrigues. Perfeito. Ministra Adelaide, deseja fazer uso da palavra como relatora? Senhor presidente, eu recebi muito gentilmente o voto encaminhado pelo ministro Alberto. Eu estou, com a devida vênia, mantendo o meu voto. Coloco para Vossas Excelências. Perfeito. O ministro Agra não vota porque o ministro Deciane é que é o vistor. Ministra Malma. Eu estou acompanhando a relatora, senhor presidente. São os portos, o Porto de Paranaguá, a vista regimental é do ministro Bresciani, e eu estou acompanhando a relatora. A relatora? Sim, perfeito. Ministro Breno, como vota Vossa Excelência? Com a devida vênia, com a divergência. Ministro Renato. Senhor presidente, a ação rescisória é um procedimento extremamente técnico. O juiz, o advogado, a estar habilitado com as técnicas desse processo específico. E há indicação expressa da sentença, que não mais existe no mundo jurídico porque foi substituída pelo acórdão. De modo que, respeitosamente, peço vênia de divergência e acompanho a relatora. Relatora. Ministro Emanuel. Senhor presidente, eu também vou pedir vênia de divergência e acompanhar a relatora. Eu já havia acompanhado a divergência e proclamo que, por voto prevalente da presidência, se decide nos termos da divergência, afastando a preliminar da impossibilidade jurídica do pedido. Ministro Douglas,
fica como redator Presidente, designado. me perdoe. Agora, só que daí continua. Né? Me parece que Exatamente. Isso, retomaremos o julgamento rejeitada a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido. Então, a ministra Adelaide prossegue como relatora, né? Então, traz na próxima semana, ministra Adelaide? Sim, senhor presidente. Tá bom. Com Então, notas degravadas. É? Com notas degravadas. Notas degravadas, Sua Excelência. Vamos ao próximo do ministro Bresciani. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 19, dígito 39 de 2014, em que é relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário das réis, rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão do Tribunal Regional e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar improcedente a ação rescisória, não obstante a análise das causas de rescindibilidade frente ao que determina o CPC de 1973. Os excelentíssimos senhores Vieira de Melo Filho e Renato de Lacerda Paiva votaram no sentido de negar provimento ao recurso ordinário das réis. Não participam desse julgamento, excelentíssimos senhores ministros Breno Medeiros e Alexandre Agra Belmonte. Houve sustentação oral. Então, com a palavra, o ministro Bresciani. Senhor presidente, como ficou evidenciado pelo debate ocorrido na última sessão, a questão que se impõe em foco é a existência de omissão que autoriza a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado pelo TRT da 2ª Região no julgamento de agravo de petição nos autos do processo matriz. A SDI 4 do TRT da 2ª Região, por maioria de votos, julgou procedente a ação rescisória para, em juízo rescindente, desconstituir o acórdão proferido pela 3ª turma daquele regional no julgamento de embargos de declaração opostos por Hidrocefs Engenharia Limitada contra o acórdão proferido em sede de agravo de petição. Em recurso ordinário, as réis Hidroservice e HM Hotéis e Turismo S.A. creem ser descabido o pedido de corte rescisório. E sustentam que houve pronunciamento judicial sobre o fato em relação ao qual supostamente incidiria erro de percepção, o que afasta o motivo a que alude o artigo 485-9 do CPC de 73. No julgamento do agravo de petição, interposto por Hidroservice Engenharia Limitada, empresa executada no processo matriz, ora ré, o regional, ao analisar as questões referentes à alegada nulidade da arrematação em razão da ausência de averbação das penhoras no rosto dos autos na matrícula do registro de imóveis e a alegada tempestividade da remissão, assim se pronunciou. Faço transcrição aqui indicando que a Corte alude aos dois aspectos nesta decisão. Contra tal decisão, a ré Hidrocef se opôs embargos de declaração, apontando a ausência de pronunciamento do TRT sobre o prejuízo contra si decorrente da ausência de averbação das penhoras existentes no rosto dos autos e na matrícula do registro de imóveis, o que importaria a nulidade da arrematação e ainda sobre a tempestividade da remissão. Transcrevo aqui as razões lançadas na petição de embargos de declaração. O regional deu provimento aos embargos, como sabemos, concedendo-lhes efeito modificativo, por razões que também transcrevo. Ao contrário do que sustenta a parte, desde o primeiro acórdão proferido no agravo de petição, a 3ª turma do TRT da 2ª Região já se pronunciara sobre as arguições de nulidade da arrematação em razão da ausência de averbação da penhora no rosto dos autos na matrícula do registro de imóveis e de suposta tempestividade da remissão. É o que se infere dos trechos do acórdão regional transcritos linhas atrás e que volto a reproduzir. Faço a transcrição. Sem entrar no mérito do acerto do acórdão prolatado no julgamento do agravo de petição, certo é que a decisão está fundamentada, sendo vedado ao TRT, por expressa dicção dos artigos 463 do CPC de 73 e 836 da CLT, manifestar-se sobre questões já decididas, máximo quando ausentes os vícios a que aludem os artigos 535 do CPC de 73 e 897-A da CLT. À vista do exposto, acompanha a divergência aberta pelo ministro Luiz Felipe Vieira de Mello, com as vênias da ministra relatora, para negar provimento ao recurso ordinário dos réus. E aqui ainda acrescento
entendimento que, ainda que eventualmente houvesse omissões com relação a aspectos postos nos embargos de declaração, o fato é que a rescisória ou a decisão não se calcam em negativa de prestação judicial, mas na existência de omissões que pudessem autorizar efeitos infringentes dados aos embargos de declaração. Por isso, acompanho o ministro Vieira de Mello e ainda o ministro Renato, que proferiu o voto na última sessão. Perfeito. Não sei se a ministra Adelaide deseja fazer uso da palavra. Com a palavra, a ministra Adelaide. Muito rapidamente, senhor presidente, que Vossa Excelência hoje está nos incentivando a ser bem objetivos, né? Eu acompanho. O ministro Alberto acompanha o voto divergente, ele me encaminhou também o voto, e eu reproduzo especificamente o meu voto com ênfase nas questões que foram pontuadas pela divergência, relativamente à violação de lei, e observo que tanto os artigos 463 e 5352 do CPC de 73, quanto o 897-A da CLT, permitem a discussão em sede de embargos declaratórios acerca da existência ou não da omissão. Em resumo, a ação rescisória ela não se viabiliza por ofensa aos artigos 463 e 5352 do CPC de 73 e 897-A da CLT. E, ante esses rápidos argumentos que constam fundamentadamente no meu voto, eu mantenho o provimento do recurso ordinário das réis para julgar improcedente a ação rescisória. Ministro Douglas tinha vista sucessiva, né? Então, com a palavra, ministro Douglas. De fato, eu pedi vista sucessiva. Este é um caso muito interessante do ponto de vista processual, na medida em que nos oferece a reflexão o exato papel dos embargos de declaração. Se servem eles para a atribuição de efeito infringente, sem que exista omissão, obscuridade, contradição ou manifesto equívoco no exame de pressupostos recursais extrínsecos. Eu me debrucei sobre o arquivo digitalizado e, talvez, com o objetivo de entender a controvérsia na sua mais ampla extensão, me ressenti da ausência de elementos processuais ou peças processuais que me permitissem entender em toda a latitude e longitude os questionamentos que foram levados ao regional, julgados num primeiro momento no agravo de petição, opostos embargos de declaração, sobrevém então a nova decisão, que é a decisão rescindenda. E por isso, presidente, eu já havia anunciado a Vossa Excelência, também ao ministro Alberto, que me parece necessária a adoção de uma diligência para que o arquivo digitalizado contemple também a petição dos embargos de declaração, o acórdão dos embargos de declaração, porque essas peças não estão nos autos. Evidentemente, a Corte Regional enfrentou a matéria, reconheceu ter havido outorga indevida de efeito infringente aos declaratórios, porque omissão não havia, seja em relação à questão da nulidade da arrematação decorrente da ausência de registro na matrícula do imóvel das penhoras existentes no rosto dos autos, que totalizavam quase 13 milhões em 2011, seja em relação à pretensão alusiva à remissão, que teria sido ou não exercitada de forma tempestiva na vigência de uma liminar em mandado de segurança, que a súmula 405, que foi articulada nas razões do recurso, bem equaciona a disputa. Mas o fato objetivo, presidente, é que, a meu sentir, com insegurança pessoal talvez, faz-se necessária a integralização dessas peças para que nós possamos, eventualmente, dimensionar as consequências do julgamento, se prevalecer a posição divergente, vinculada à desconstituição da coisa julgada. Porque é uma questão processual que nós estamos aqui a enfrentar. Rescindida a decisão proferida no agravo de petição, quais são os efeitos que daí adviriam? Restabelecia, acho que todos entenderam, as oportunidades de impugnação recursal, inclusive perante o TST? Remanesceria a omissão em relação aos demais aspectos ventilados? Isso é matéria que o regional deverá se debruçar. Mas eu gostaria de entender em toda a extensão essa controvérsia, por isso, presidente, gostaria de propor a Vossa Excelência uma diligência para que viessem aos autos cópia das decisões proferidas pela Corte Regional no julgamento do agravo de petição e nos embargos de declaração opostos a esse acórdão, bem assim cópia da própria peça recursal alusiva aos embargos de declaração que não estão nos autos. Proporia, presidente, essa diligência para poder, então, me debruçar sobre os autos e proferir meu voto vista. Só uma dúvida.
todo o busilis da questão está exatamente em ter havido avanço nos embargos de declaração, no sentido de ter sido dado efeito infringente. Essas peças, nem a decisão, nem a peça de embargos, nem a decisão embargada estão... Não estão nos autos, estão referidas no acórdão. Ah, sim, referidas, mas não estão recorrido. nos autos. Estão, inclusive, um quadro analítico muito bem feito, mostrando qual foi a tese. Peças, com a possibilidade, a tempestividade, se houve tempestivamente o pedido de remissão, nada disso consta dos autos, só do voto. Isso. Tá bom. Então, ministra Adelaide, então o processo voltaria à ministra Adelaide só para fazer a diligência, pode ser, ministra Adelaide, Vossa Excelência? Sim, senhor presidente. Sim. Senhor presidente, me permita, diga. Até... Já pode constar da própria certidão para ganharmos tempo. Até, talvez, para acelerar o procedimento, se as partes optarem por trazer essas peças de imediato aos autos, pode ser. Ao invés de determinar a baixa dos autos para, enfim, expedição de ofícios, etc., talvez fosse interessante que essas peças fossem apresentadas, dinamizando, acelerando o nosso trabalho aqui. Agradeceria. Ministro Renato, ia pedir a palavra? Não. Então, Vossa Excelência, Vossa Excelência continua com vista regimental. Fazemos a diligência, em vez de pedir as peças, ambas as partes se encontram representadas? Não, senhor presidente, o doutor Vitor Russomano, que é o meu ex-adverso muito estimado. Não sei então se... teríamos que Mas eu posso, se Vossa Excelência permitir, entrar em contato com ele. Sim, o mais seguro é fazer a diligência mesmo. Mas aí assim, volta o processo para mim, faz a diligência. Também, atualmente, com o processo eletrônico, isso aí se dá com muita rapidez. Então, ministra Adelaide, fazer a diligência de tal forma que o mais rápido possível o ministro Douglas tenha essas peças e possa trazer, eventualmente, na semana que vem. Sim. Perfeito? De minha parte, eu farei o possível para que seja. Está ótimo. Então, fica... mantém-se a vista do ministro Douglas, mas com a diligência a ser providenciada pela relatora. E nota degravada. Com notas degravadas a Sua Excelência. Prosseguimos. Mais alguma vista do ministro Roberto? Sim. 2. Então, vamos lá. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo AGAR 251, dígito 03, de 2017, em que é relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento. O excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Corrêa votou no sentido de conhecer do agravo e, no mérito, negar-lhe provimento e determinar a intimação da autora para a complementação do depósito prévio. Excelentíssimos senhores ministros Douglas Alencar Rodrigues, Maria Helena Malma, Renato de Lacerda Paiva e Ives Gandra votaram no sentido de dar provimento ao agravo, concluído que na ação rescisória voltada à desconstituição apenas parcial da decisão transitada em julgado, o valor da causa deve corresponder à parte da condenação que se pretende desconstituir, razão pela qual o depósito prévio não deve ser calculado sobre o total do valor arbitrado à condenação na ação primitiva. E, sucessivamente, caso superada a tese do item 1, intimar a autora para complementação do depósito prévio. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros, e não participa deste julgamento, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte. Não houve sustentação oral. Então, com a palavra, o ministro Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, fazendo resumo, eu acompanho as compreensões manifestadas no sentido de que, efetivamente, o valor da causa em rescisória há de ser aquele das pretensões, daquelas parcelas que se busca afastar do mundo jurídico. Ainda acompanho também a posição no sentido de que se deve abrir oportunidade à parte para complementar o valor de depósito recursal por se tratar de pressuposto processual. A mesma razão que antes aconselhava que se afastasse esta chance, pelo regramento processual civil atual, recomenda que se o faça. No caso, eu apenas tenho uma observação, senhor presidente, senhoras ministras e ministros, com relação ao valor da causa. Por quê? O desembargador do TRT da 12ª Região, o relator,
Antes de decidir pela incompetência funcional daquela corte e de remeter os autos ao TST, já havia determinado a autora que emendasse a inicial com relação ao valor da causa. A empresa havia dado à causa o valor de R$ 4.800 e o atualizou para R$ 6.149,35 em atendimento à determinação judicial. Transcrevo o despacho do desembargador, veio a emenda inicial e, conforme já ressaltado, o pedido de corte rescisório se restringe à pensão vitalícia, cujo deferimento na sentença importou em condenação no importe único de R$ 88.000, posteriormente modificada num acordo do TRT, transcrito no acordo do TST rescindendo e nele mantido, para um montante de R$ 400 mensais, ainda vitalícios, mas sem que se desse novo valor a essa condenação, mesmo porque não houve redução ou majoração, mas tão somente modificação na forma de adimplemento da parcela pela empresa. A reforma promovida pelo TRT no exame do recurso ordinário da empresa, quanto à condenação relativa à pensão mensal vitalícia, foi a de aspas, indenização em uma só vez no valor de R$ 88.000, correspondente à pensão mensal vitalícia na forma do artigo 950, parágrafo único do Código Civil, passou-se a determinação de inclusão de pensão mensal vitalícia na folha de pagamento mensal no importe, insisto, mensal de R$ 400. Não houve a redução dessa condenação. No quadro, concluo que o valor da causa a ser considerado para fins de desconstituição desse capítulo da condenação não é aquele preconizado pela eminente relatora, de R$ 150.000, o qual corresponde à soma de toda a condenação imposta na sentença. Ainda penso que tampouco seria aquele defendido pelo eminente ministro Renato, quem em seu voto entendeu correta a base de cálculo utilizada pela empresa de R$ 400. Na minha compreensão, o valor da causa a ser considerado é aquele de R$ 88.000, cuja correção de ofício é cabível na dicção do artigo 292, parágrafo 3º do CPC de 2015, fixado na sentença, para a condenação relativa à pensão mensal vitalícia, o qual, atualizado de acordo com o artigo 4º da IN 31, desde a data da publicação da sentença até a data de ajuizamento da ação rescisória, resulta no importe de R$ 126.652,14. Nesse sentido, com esses fundamentos que estão resumidos, eu acompanho a divergência aberta pelo excelentíssimo ministro Douglas Alencar Rodrigues, com as vênias da eminente relatora, dando provimento parcial ao agravo para fixar o valor da causa na ação rescisória em R$ 126.652,14 e abrir prazo à autora para completar o depósito prévio mediante o recolhimento da importância de R$ 24.000,155, sob pena de indeferimento da petição inicial. Então, no fundo, nós temos dois aspectos, né? O aspecto de saber qual que é a base de cálculo do depósito. Então, Vossa Excelência está entendendo que é só a parte daquilo que for objeto da rescisão, que é o voto do ministro Douglas. A ministra Adelaide entende que é o valor total da condenação. Só que ambos... ou melhor, a ministra Adelaide em nenhum momento se pronunciou sobre esse segundo tema, uma vez não completado suficientemente o depósito, se abrir prazo para a complementação de acordo com o que manda o novo CPC. Não sei se a ministra Adelaide deseja fazer uso da palavra, depois eu passo para o ministro Douglas. Eu recebi o voto do ministro Alberto, e tendo a compreender que essa é a melhor forma de solução. Então, eu vou pedir... vai refluir? Eu vou pedir vênia à Sua Excelência. Vai deixar o ministro Lélio pendurado na voz. Ministro Douglas. Senhor presidente, me parece que há apenas uma divergência entre o ministro Alberto e eu em relação ao valor da causa a ser considerado. Na apuração do valor, no caso dos autos, há uma indenização que envolve prestações sucessivas, fixada com fundamento no artigo 950 do Código Civil. E, nesse sentido, o valor da causa deveria corresponder a 1 ano dessas remunerações. Por isso que haveria essa dissonância apenas em relação ao critério de apuração do valor, dada essa singularidade da parcela objeto da condenação. Ministro... então, continuamos aqui agora com a distinção só sobre... primeiro que a ideia a base é o valor
daquilo que foi objeto da ação rescisória. Então, a ministra Adelaide também concorda. Pergunto se o ministro Breno também concorda. Primeiro, vamos fixar se é o valor total ou o valor parcial. Ministro Breno. O valor parcial. Parcial. Posso também avançar já com relação a essa questão, que é o voto divergente do ministro Bresciani. Nesse caso, eu estou votando com o ministro, ao que eu entendi aqui do voto. O que está se discutindo aqui é o processo, a mudança aqui assim pelo acórdão. O acórdão fixou em 400 mensais. Então, quando ele fixou em 400, seria 6 mil e pouco, que já foi valor atualizado. Perfeito. E por isso que eu estou votando com o ministro Douglas. Perfeito. Ministro Emanuel, também faltou definir se é o valor total ou o valor parcial. Senhor presidente, eu acho que o depósito prévio ele deve corresponder ao montante da condenação que se pretende rescindir. Então, só a parcela. Perfeito. Eu também havia votado nesse sentido. Então, já num primeiro momento, fica vencido o ministro Lélio, que negava provimento ao agravo por entender que o valor teria que ser o valor total objeto da condenação e não a parcela que está sendo postulada na ação rescisória. Agora ficamos para verificar a questão do ministro Bresciani. Ministro Bresciani, só para recordar, então, a distinção do voto de Vossa Excelência com o ministro Douglas, Vossa Excelência entende que a base de cálculo tem que ser maior. É porque a sentença fixou o valor da indenização em R$ 88 mil. Posteriormente, o regional, sem se manifestar com relação ao valor da causa, modificou, não fez nenhuma alusão ao valor, apenas transformou o pagamento da parcela em parcela única de 88 mil em parcelas mensais de R$ 400. E não fez nenhuma anotação com relação ao valor total, obviamente, da condenação. O que o ministro Douglas refere é que o CPC recomenda que nessas hipóteses em que há pagamentos mensais, o valor seria o valor de um mensal correspondente a um ano. Quer dizer, seria o valor que se daria à causa. Mas na hipótese, o que eu digo é que a sentença fixou um valor de R$ 88 mil, que não foi majorado ou diminuído pelo regional, apenas se modificou a forma de pagamento de parcela única para pagamento mensal. Por isso, me parece que nos termos da IN, da nossa instituição normativa, o valor que prevalece seria o valor de R$ 88 mil. Essas questões sempre são duvidosas porque, de fato, a fixação do valor da causa para fins de depósito recursal é questão desafiadora. Perfeito. Então, eu vou tomar votos. Então, nós temos agora duas teses. Uma que foi fixado o valor de 88 mil e o outro, a exigência do ministro Douglas, de 400 vezes 12. Então, ministra Adelaide, já que Vossa Excelência refluiu, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, no fundo é 88 mil ou 4.800 reais? Eu vou ficar com a tese do ministro Douglas, de 400 vezes... 4.800 reais. Ministro, então, acompanha. Ministro Douglas, ministra Malma. Senhor presidente, a minha posição é que tem que abrir prazo, né? E o valor do depósito prévio é parcial, sendo que, se ele for insuficiente, o juiz deve provocar a parte para complementar. Eu não sei bem com quem eu estou em... Essa é a minha posição. Vossa Excelência acompanhou inicialmente... Exato. Que o valor é parcial. Isso. E, num segundo momento, todos nós concordamos que vai ter que ser aberta prazo para a parte complementar. Agora, precisa saber se ela tem que complementar efetivamente, se pagou só os 4.800, ou vai ter que complementar até 88 mil.
com correção, né? Então, o que eu estou tomando votos é simplesmente saber se, como diz o ministro Bresciani, em que pese a obrigação de fazer tem o valor de 400 mensais, o juízo usou deu um valor geral da condenação de 88 mil. A condenação dessa parcela, em 88 mil, prefeito de custas e etc. Mas a obrigação em concreto é de R$400 mensais. Então, qual que seria a base de cálculo para o depósito recursal? 88 mil, 4.800? 4.800, senhor presidente. Tá, então fica com acompanhando o ministro Douglas. O ministro Berno já acompanhou, ministro Douglas, ministro Renato. Senhor presidente, até esse cálculo, me parece até que eu trouxe no meu voto divergente, foi? Porque, na verdade, o que ocorre é o seguinte, a sentença estabeleceu um valor único da condenação, obrigação de pagar. O acórdão regional, reformando a sentença parcialmente, transformou essa obrigação de pagar em obrigação de fazer, que era de incluir na folha, me parece, não é? Alguma coisa assim. Exatamente. De recolher esse montante mensalmente. E aí incide a hipótese legal, que se refere a 1 ano de prestação mensal. Se a pretensão rescindenda se dirigisse à sentença, aí me parece que teríamos que exigir, considerar os R$80 mil para efeito de depósito. Mas, como se refere ao acórdão, e ele mudou a natureza da obrigação e a forma de pagamento, me parece que há que se aplicar a regra do Código de Processo. Perfeito. Ministro, então acompanha a divergência do ministro Douglas, que agora passa a ser a tese da relatora. Então a divergência agora é do ministro Alberto. Ministro Emanuel, como vota você? Senhor presidente, pedindo vênia a corrente divergente, eu vou acompanhar o ministro Bresciani. Então acompanha o ministro Bresciani. Eu, como já havia votado também com o ministro Douglas, e nesse caso também tendo havido mudança da forma de pagamento e, ao mesmo tempo, a substituição da sentença pelo acórdão, então também vou entender que a base de cálculo é menor ainda. Então eu proclamo que, por maioria de votos, vencidos parcialmente o ministro Lélio Bentes Correia, que entendia que o valor a base de cálculo do depósito para a ação rescisória era o valor total da condenação, vencidos também parcialmente os ministros Bresciani e Emanuel Pereira, que entendiam que a base de cálculo era o valor da parcela tal como aparecia na sentença, prevaleceu a tese de que o valor do depósito tem que ser calculado sobre a obrigação concreta limitada a 1 ano, obrigação de fazer concreto limitada a 1 ano, mas todos concordam em que há necessidade de dar provimento ao agravo para intimar a autora para a complementação do depósito recursal nos termos do voto, então, agora proferido pela ministra Adelaide, relatora já reformulado. Ministro Douglas, com a palavra, depois o ministro Renato, primeiro. Eu queria apenas fazer uma retificação no meu voto, que me parece que eu havia entendido que se tratava de obrigação de fazer, mas é obrigação de pagar mesmo, não é? De prestações sucessivas. De qualquer forma, se aplica a regra do Código de Processo. Mas não um valor global, e sim um... Parcial, né? Tá bom. Ministro Douglas, com a palavra. Presidente, me parece que o eminente relator no regional já determinou o saneamento do vício antes de declinar da competência para esta corte. Sim. Então, me parece que seria a hipótese de prover o agravo para que a tramitação regular fosse retomada.
Porque então já foi complementado. Parece que sim. Já foi? Me parece que sim. Foi dado prazo aqui, assim, foi emendado, inclusive, inicial, com valor de 6 mil e pouco. É isso que consta do relatório do ministro Bresciani. Então já pagaram até a mais. Já houve esse acréscimo de 4.800, chegou a 6 mil e pouco, com a atualização de acordo com a instituição então, normativa. ministra Adelaide, com notas taquigráficas a sua excelência, se dá provimento ao agravo para prosseguir na análise da ação rescisória, uma vez superada a questão da deserção da ação rescisória, por falta de depósito prévio. Perfeito? Sim. Então, Vossa Excelência prossegue como relatora. Com notas, senhor presidente. Com notas taquigráficas a Sua Excelência. Pode apregoar. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 12.126, dígito 94 de 2010, em que é relatora, excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário, no mérito dar-lhe provimento para, afastando a extinção do feito sem resolução do mérito, determinar o retorno dos autos ao TRT, a fim de que julgue o mandado de segurança como entender de direito. Excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso ordinário. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros, e não participa deste julgamento, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte. Não houve sustentação oral. Então, com a palavra, o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, a questão relativa à validade, o voto foi distribuído a Vossa Excelência, e vou procurar resumir ainda mais. A validade da declaração da patrona do impetrante, que assim afirmou no inicial. Declara a patrona do impetrante, sob responsabilidade pessoal, nos termos do artigo 544, parágrafo 1º do CPC, que as peças trasladadas são cópias fiéis do original dos presentes autos. A ministra relatora entende que houve rigor em excesso por parte do TRT ao não aceitar a declaração de autenticidade firmada sob o amparo do artigo 830 da CLT. Me parece que, como se trata de peças trasladadas, por óbvio que não seriam peças extraídas dos autos do mandado de segurança, cuidando-se a toda evidência de cópias de peças da ação de obrigação de fazer, acumulada com pedido de indenização e de tutela antecipada, ajuizada pela Federação dos Empregados no Comércio Hoteleiro e similares do Estado de São Paulo. Por isso, com esta compreensão, eu peço ao eminente ministro Renato e acompanho a eminente ministra relatora dando provimento ao recurso ordinário interposto. Ministro Renato, que deseja fazer uso da palavra como quem abriu a divergência? Eu reconheço que eu levantei uma tese aqui bem sofisticada, até para provocar o debate, porque eu sou realmente muito rigoroso em relação à sessão rescisória, e faço aqui uma análise, inclusive no meu voto divergente, da responsabilidade pessoal do advogado quando firma essa declaração, porque desta declaração decorre uma responsabilidade penal, criminal. E só haverá essa responsabilidade criminal ou penal se o tipo penal restar configurado. Então, no momento que a advogada diz que as cópias se referem àqueles autos do mandado de segurança, ela está, ainda que se possa ter uma interpretação mais elástica, ela, na verdade, ela está fugindo do tipo penal. Porque se aquelas peças não forem autênticas, não há como responsabilizá-la penalmente. É por isso que entendo que, neste caso, a declaração há de ser específica, expressa, para que, na hipótese de falsidade, haja o tipo penal. É apenas isso. Perfeito. Vamos, então, aos votos. Ministro Douglas. Senhor presidente, eu peço vênia ao eminente ministro Renato, cujo voto dissonante sempre lança profunda reflexão, mas estou acompanhando a eminente relatora. Com o relator, ministra Malman. Estou acompanhando a relatora, senhor presidente. Ministro Breno. Também com a devida vênia da divergência, só
acrescentando aqui que o que me chamou muita atenção e que foi muito bem colocado pelo ministro Alberto Bresciani, é que ele fala: as peças trasladadas são cópias fiéis do original dos presentes autos. Não tem sentido ser dos presentes autos. Então, me parece que aí a intenção é bem clara e, então, por esse motivo, eu estou votando com a divergência. Aliás, com a relatora, aliás. Com a relatora. Tá. Ministro Emanuel. Também, senhor presidente, pedindo vênia, ministro Renato, eu vou acompanhar a relatora. Também peço vênia, ministro Renato, acompanha a relatora e, por maioria de votos vencido, ministro Renato Lacerda Paiva, se decidiu, nos termos voto da relatora, dar provimento ao recurso. Junta voto vencido, então, o ministro Renato Lacerda Paiva. E agora sim, o ministro Bresciani está alforriado da sessão. Ministro presidente, eu repristino meus agradecimentos e desejo de boa sessão. Obrigado. Tá bom. Então, prosseguimos com as preferências dos senhores advogados aqui presentes. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 10.095, dígito 10, de 2016, em que são partes ENS, Brasil S.A. e Ministério Público do Trabalho da 18ª Região. Impedido, excelentíssimo senhor ministro Breno Medeiros. Então, com a palavra a ministra Adelaide Miranda Arantes, relatora. Senhor presidente, trata-se de recurso ordinário em agravo regimental, mandado de segurança, tutela antecipada e a hipótese de sentença superveniente acarretando a perda do objeto. Súmula 414, inciso 3 do TST. Eu conheço o recurso ordinário e nego-lhe provimento. Doutora Renata, deseja fazer uso da palavra? Não, excelência, requero apenas o registro e a juntada de subestabelecimento. Perfeito. Então, feito registro, deferida a juntada de subestabelecimento. Pergunto se há alguma divergência. Não havendo sido, nos temos voto da relatora. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 148, dígito 17 de 2017, em que são partes Raul Balduino de Souza Neto e Rodrigo Alves Queiroz e outros. Então, com a palavra, a ilustre relatora, a ministra Maria Helena Malma. Senhor presidente, pela ordem. Ministro Douglas. Eu gostaria de firmar a suspeição por motivo de foro íntimo. Tá, então, nesse processo, não vota ministro Douglas Alencar Rodrigues. Ministra Maria Helena, com a palavra. Senhor presidente, aqui trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança. O ato coator consubstanciado na determinação de indisponibilidade dos bens do impetrante a título de tutela cautelar, inadequação da via eleita, orientação jurisprudencial número 92 da SDI 2, trata-se de mandado de segurança impetrado contra a decisão judicial que determinou a indisponibilidade dos bens do impetrante, com efeito, nos termos do artigo 884 da CLT, veiculação de insurgências na fase de execução comporta interposição de embargos à execução em grau de recurso, agravo de petição, nos termos do artigo 897. Afastada, no entanto, a hipótese de a impetrante utilizar-se dos embargos, a execução em razão da singularidade da pretensão, há ainda a certeza de qualificar-se como terceiro estranho à demanda trabalhista, a partir da qual se impõe a conclusão sobre o cabimento dos embargos do artigo 1046 do CPC de 73, que corresponde hoje ao artigo 674 do CPC de 2015. O disposto na Lei 12.006 de 2009, por conseguinte, existindo medida processual própria para corrigir supostas ilegalidades cometidas pela autoridade apontada como coautora, incabível a impetração de mandado de segurança, conforme entendimento consubstanciado na orientação 92. Recurso ordinário, senhor presidente, conhecido e não previsto. Perfeito. Doutor Kleber. Deseja fazer uso da palavra? Sim, excelência. Agradeço. Então, tem procuração nos autos? Com procuração nos autos, então, excelência. pelo tempo regimental, lhe é concedida a palavra. Ok, agradeço. Saúdo essa colenda subseção em nome do presidente. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão havida no bojo de reunião de execuções trabalhistas. Essas execuções trabalhistas foram processadas contra um grupo de empresas Patrimonial, o nome do grupo de empresas, Patrimonial Serviços. Essa reunião
de execuções, ela decorreu da portaria número 7 do TRT da 10ª Região. E, em razão dessa reunião de execuções, houve o ataque ao patrimônio das empresas, como é de se esperar, e, posteriormente, desconsideração da personalidade jurídica, atingindo sócios e empresas na desconsideração inversa. No bojo da elucidação dos fatos, no bojo do encaminhamento da questão, da instrução processual, e após a audiência de instrução da desconsideração, o juízo houve por bem, esse juízo da execução houve por bem em atingir o patrimônio também dos filhos do sócio majoritário. E aí eu peço vênia para ler essa decisão, que é objeto do mandado de segurança. Considerando as informações vindas em audiência de que Raul Balduino Filho teria se utilizado do nome de sua filha, Mariana Jordão Ramos Balduino de Souza, para receber valores da empresa PDCA Engenharia, e que, ao que tudo indica, assim também o fez em nome de seu filho, Raul Balduino de Souza Neto, declara a indisponibilidade dos bens em nome deles, a título de tutela cautelar. Existe, no sentido impetrante, diversas ilegalidades consubstanciadas data vênia nessa decisão. Mas, quanto à questão que é posta, já que foi impetrado o mandado de segurança e houve por bem o regional em extinguir o processo sem julgamento do mérito, entendendo o regional e entendendo Sua Excelência, a relatora, que de fato seria o caso de interposição, de proposição, aliás, de embargo de terceiros, eu quero chamar a atenção aqui, essa subseção, Excelências, a diversos fatos que destoam dessa orientação. O primeiro deles, Excelência, é que aqui não se trata de indisponibilidade de um bem no bojo do processo de execução que esteja dissociado das partes que estão em contenda. Nas diversas hipóteses em que você maneja embargos de terceiros, o que existe de fato é um bem cuja discussão do patrimônio não está sendo levada a efeito no processo. Então, o que se discute nos embargos de terceiros é que um terceiro teve um bem dele indevidamente atraído para um processo no qual essa pessoa não tem nenhuma responsabilidade. E eu digo isso, Excelência, inclusive com base na subsunção do artigo 1077, que eu peço vênia para também lê-lo aqui. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas. No mesmo sentido, 678. A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas. Nessa hipótese aqui, Excelências, não se trata de provar posse ou propriedade de bem. O juiz já sabe que a indisponibilidade de todos os bens do Raul Balduino de Souza Neto vai atingir a sua propriedade e posse. Não há necessidade, não há sentido de que ele faça a prova de que existe posse e propriedade dos bens. E mais, ele não é terceiro nesse processo. Ainda que ele não tenha sido determinada a intimação, a citação dele para compor a lide, o juiz determinou em nome próprio e não em nome de terceiro. O juiz não está atingindo um bem que não é da parte para atrair para execução. Não, ele está atraindo para execução o terceiro. Agora, infelizmente, data máxima vênia, ele está atraindo para execução um terceiro sem as cautelas do devido processo legal, Excelências. E é com base nisso que foi impetrado o mandado de segurança, no malferimento do devido processo legal. Porque se Sua Excelência, o juízo da execução, queria atrair o patrimônio todo, a indisponibilidade de bens do impetrante, que eu fizesse com base nos mecanismos normais do devido processo legal. Ele tem que ser, no mínimo, citado para se defender. Não pode uma data máxima vênia, uma decisão indisponibilizar bens de uma parte sem demonstrar o porquê, a motivação e, principalmente, qual é a ação ou omissão dessa parte que faça com que essa decisão seja válida. Essa decisão cautelar, Excelências, foi proferida em 22 de fevereiro desse ano. Ela foi proferida ex officio, sem requerimento dos exequentes, em razão dessa portaria, que, inclusive, o impetrante também alude em constitucionalidade.
inclusive em razão também dessa legitimação extraordinária que está sendo dada ao exequente e ao juízo de execução. Nós sabemos muito bem que no processo do trabalho, vige o artigo 874, no sentido de dar ao juízo de execução ampla possibilidade de 878, perdão, para dar ao juízo de execução ampla possibilidade de atuar para fazer valer o título executivo judicial. Agora, esse 878 precisa ser interpretado nos limites da lei. Ele não pode atingir um terceiro indevidamente e sem nenhum fundamento. O 878 deve ser orientado para as partes que constam do processo. Diversas ilegalidades, excelências, são propaladas e são defendidas pelo impetrante. No sentido impetrante, a súmula 54 não trataria dessa questão, também não estaria afastada a possibilidade de impetração de mandado de segurança, exatamente em razão da negativa de devido processo legal ao impetrante, excelências. Não, ele não é terceiro, o juízo da execução nominou ele, como vossas excelências puderam perceber, quando da leitura da decisão, nominaram em nome próprio. Raul Balduino de Souza Neto tem disponibilidade de todos os seus bens. Não há discussão aqui, excelências, de bens que possa atrair data máxima vênia a questão de embargos de terceiros como sendo o único meio cabível a tratar da questão. Então, em razão desses argumentos, excelência, o impetrante pede provimento para que a ação seja processada e julgada. Perfeito. Ministra Maria Helena, com a palavra. Senhor presidente, aqui a análise que se faz não é exatamente sobre só no ponto de vista da existência dos embargos de terceiro. De tudo que eu vejo dentro desse processo, na minha avaliação, me parece que é situação de reclamação, né? Que nós temos a reclamação que se serve para resolver as questões que levam a tumulto processual. E não me parece que aqui nós estejamos possibilitados a examinar a controvérsia nos limites estreita via do mandado de segurança. Então, senhor presidente, pedindo vênia da tribuna, eu vou manter meu voto e nego o provimento ao recurso ordinário. E aqui, claro, nós não estamos examinando a questão do mérito, simplesmente estamos examinando a questão da via eleita. Exatamente. Usado uma, você não pode usar outra. Pergunto se há alguma divergência. Ministro Renato, com a palavra. Senhor presidente, logo que assumi a Corregedoria Geral, recebi da ANAMATRA uma consulta a respeito da extensão dos limites da Instrução Normativa 39 do TST, porque havia muito receio de que os juízes fossem, de alguma forma, os seus atos fossem objeto de PAD e de correição parcial. Naquela oportunidade, nós decidimos que não é possível assegurar o cumprimento da Instrução Normativa 39 através de PAD ou de correição, e devem ser utilizados os meios legais cabíveis. O que me preocupa nesses autos, pelo que eu estou vendo, trata-se de um processo no núcleo de execução, houve uma reunião de ações, houve uma desconsideração da pessoa jurídica com a disponibilidade dos bens. Me parece, pelo menos, embora Sua Excelência Relatora cite vários precedentes da STI2 quanto ao encabimento de mandado de segurança para essas hipóteses, mas me parece, em princípio, isso que eu gostaria de examinar um pouco mais a fundo, que quando não observada a Instrução Normativa 39, ou seja, se o juiz desconsidera sem o incidente com aquelas garantias condicionais do devido processo legal, caberia sim o mandado de segurança, porque aqui não está se discutindo o mérito da questão, está se discutindo se assegurar à parte o devido processo legal.
e é uma garantia constitucional que deve ser tutelada através de mandado de segurança. Eu estou fazendo essas considerações apenas para justificar a vista regimental que eu vou pedir. Perfeito. Então, vista regimental, ministro Renato Lacerda Paiva, com notas taquigráficas, inclusive da sustentação oral. Senhor presidente, eu também peço nota degravada. Eu recebi memorial que foi entregue em audiência pelo doutor Tiago e eu estou comungando das mesmas preocupações do ministro Renato. Perfeito. Então, eu peço notas degravadas. Então, notas degravadas. Ministro Alexandre, também notas degravadas. Sim, mas é uma questão bastante interessante e que eu acho que deveria ser levado em consideração. Nesse mandado de segurança, em que foi penhorado, bem ou contra, não me lembro, do filho de sócio da empresa executada, há de fato o recurso cabível, que não seria recurso, seria a ação de embargo de terceiro, o que afastaria o mandado de segurança como remédio heróico. Mas há decisões mais recentes daqui da SDI 2, que eu pude verificar, que conferem cabimento do mandado de segurança em casos excepcionais, quando o ato coator é considerado teratológico. E houve, de fato, uma subversão da ordem processual. Eu teria até dúvida se não seria caso da correcional. Com inclusão de pessoa que não foi citada para o incidente de uma desconsideração inversa. E que teve, por consequência, bens bloqueados e sem oportunidade de submissão ao contraditório. E é preciso, num caso como esse, que se tenha uma medida rápida e eficaz que possa estancar eventual bloqueio. Resta saber se isso seria, essa hipótese seria a hipótese de caso teratológico, ou se teríamos que estender a teratologia a outras situações. Vossa Excelência está abrindo divergência, não? Eu estou abrindo divergência, então, sim. Aberta a divergência do ministro Alexandre, fica com vista regimental o ministro Renato Lacerda Paiva. O ministro Alexandre estaria dando provimento para entender cabível o mandado de segurança. Ministro Renato, fica com vista regimental. Exatamente, para verificar esse aspecto, o cabimento do mandado de segurança nessas hipóteses. Perfeito. E notas taquigráficas também para a ministra Adelaide Miranda Arantes. Suspendemos a sessão por 5 minutos e volta na presidência do ministro Emanuel Pereira. Muito bom dia a todos. Declaro reaberta a 35ª sessão ordinária da SDI 2. Cumprimento os senhores ministros, senhoras ministras, a doutora Edelamare Barbosa Mello, subprocuradora-geral do Trabalho, senhores advogados, funcionários, e passamos então a dar continuidade ao pregão das preferências dos senhores advogados. Pode apregoar o próximo. Relatora Excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 10.409, de 61, de 2015, em que são partes Marilene, Viana, Souza e outros, e Rio Tour, empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, S.A. Com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, aqui é um recurso ordinário em ação rescisória, violação de lei, interpretação do sentido de alcance e título executivo, inexistência de ofensa à coisa julgada. Nos termos da orientação jurisprudencial 123, o acolhimento da ação rescisória calcada em ofensa à coisa julgada supõe dissonância patente entre as decisões exequenda e recidenda, o que não se verifica quando se faz necessária a interpretação do título executivo judicial para se concluir pela lesão à coisa julgada, sendo esta a hipótese dos autos. Enfim, senhor presidente, quem está sustentando é a dona Marilene, né? E aqui eu entendo que é o caso de conhecer do recurso ordinário, mas negar-lhe provimento. Nega provimento. Na base, na verdade, não é muito diferente daquela situação que veio da Bahia, em que eu também estou com vistas regimentais. Estou falando em termos de tese jurídica.
Pois não. Muito obrigado, ministra Maria Helena. Doutor Felipe Vasconcelos. Isso, senhor presidente. Deseja sustentar? Com procuração, nos autos, pelos recorrentes, peço o uso da palavra. No prazo regimental, Vossa Excelência. Muito obrigado. Excelentíssimo senhor ministro presidente, excelentíssimo ministro que compõe essa egrégia subseção, ilustre representante do Ministério Público, caros colegas aqui presentes. Excelências, este caso é um caso particular e que eu venho aqui da tribuna de forma sucinta e a partir de uma demonstração do contexto histórico da tramitação do feito matriz, demonstrar que, neste caso, há sim a violação direta ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Excelências, o TRT da primeira região, nos autos do processo 111.300 de 1987, nos idos do ano de 1997, proferiu um acórdão no seguinte sentido, abro aspas, face ao exposto, dou provimento ao recurso dos reclamantes neste particular para declarar que o vínculo trabalhista perpetua-se até a presente data e deverá ser anotado, conforme já determinado, até que a reclamada, de forma legal, ponha fim aos contratos entre os obreiros, sonegados que foram em seus direitos até hoje. Peço vênia para repetir essa passagem. Até que a reclamada, de forma legal, ponha fim aos contratos entre os obreiros, sonegados que foram em seus direitos até hoje. Excelências, neste caso, a própria decisão transitada em julgado em 1997 deixou muito claro a extensão do julgado, dando a oportunidade à reclamada de pôr fim aos contratos reconhecidos por meio do acórdão regional. Essa decisão regional manteve-se intacta, não obstante a interposição de recurso de revista e de agravo de instrumento, transitando em julgado exatamente desta forma. Pois bem, excelências, em seguida, a empresa ora acionada ajuizou ação rescisória, que foi distribuída sobre o número 55.200, dígito 90.2001.01.000. Esta ação rescisória foi julgada improcedente e, inclusive, mediante análise de recurso ordinário por este colendo TST, transitando em julgado em 2010. E esta ação rescisória objetivava tão somente rescindir este acórdão proferido pelo TRT da primeira região no processo matriz. Em seguida, excelências, ao analisar o segundo agravo de instrumento, aí eu digo já no processo matriz, retomando a palavra em direção ao processo matriz, o TRT da primeira região, analisando o segundo agravo de petição nos autos do processo matriz, decide por modificar a extensão estabelecida no acórdão transitado em julgado em 1997, determinando que tais contratos de trabalho seriam vigentes somente e tão somente até a publicação da decisão regional que ocorreu em 1997. Além disso, determinou que os oracionantes fossem condenados a ressarcir a parte ex-adversa pelos valores que foram levantados, e aí, julgando indevidamente, por ocasião do juízo de execução, julgar estes valores incontroversos e liberar tais valores aos oracionantes. Então, excelências, nesse caso, a partir do que foi sucintamente exposto da tribuna, pedindo
total vênia ao voto da eminente relatora, é que não se verifica a aplicação, a possibilidade de aplicação da OJ 123 dessa egrégea subseção, considerando que, no caso, não há de se ter a análise da extensão, a necessária análise da extensão da coisa julgada que foi estabelecida pelo Tribunal Regional da Primeira Região lá em 1997, uma vez que o acórdão é literal e não permite maior interpretação. Ele consigna que os contratos de trabalho iriam viger até o momento em que a reclamada impusesse o fim dos contratos na forma legal, o que não foi feito nesse caso. E, portanto, os contratos estariam vigentes até a presente data, não se limitando, portanto, à data imposta pelo acórdão rescindendo, que seria de 1997. Assim, excelências, considerando estes fatos, se verifica, a partir da literalidade do acórdão transitado e julgado e da literalidade do acórdão rescindendo, ora atacado, a violação ao artigo 5º 36 da Constituição Federal e, portanto, a violação à coisa julgada estabelecida lá em 1997, já convalidada, inclusive, com a improcedência de uma ação rescisória posterior, e agora, somente agora, a partir do julgamento do segundo agravo de petição no processo matriz, é que houve a modificação, mais de 10 anos aí do trânsito em julgado da decisão terminativa do processo matriz. Então, portanto, excelências, com essas razões é que eu peço o conhecimento e o provimento do recurso ordinário. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Felipe. Ministra Maria Helena. Senhor presidente, aqui eu saliento que os recorrentes se conformaram com a decretação de improcedência de seu pedido de rescisão baseado no inciso 4º do artigo 485, visto que não reiteraram no apelo sob exame a mencionada pretensão. No que diz respeito à alegação de afronta aos artigos 5º, 36 da Constituição Federal e 467 do CPC de 73, os autores articulam que o acórdão regional desatendeu o seguinte comando acobertado pela coisa julgada, abro aspas, faça exposto do provimento ao recurso dos reclamantes, neste particular, para declarar que o vínculo trabalhista perpetua-se até a presente data e deverá ser anotado conforme já delimitada, até que a reclamada, de forma legal, ponha fim aos contratos entre os obreiros sonegados que foram em seus direitos até hoje, fecho aspas. Essa parte que eu transcrevo no voto consta da fundamentação do acórdão. No processo 011-1300, em que é relatora a desembargadora Cristina Elias Chá de Jacob. O dispositivo da referida decisão colegiada, contudo, é o seguinte: o dispositivo, abro aspas, acordam os juízes que compõem a primeira turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, por unanimidade, dar provimento ao recurso dos reclamantes e não aprover o apelo da reclamada nos termos do voto da juíza relatora. Assim, se conclui que o alcance do dispositivo da decisão indicada pelos autores depende do espectro de devolutividade definido na insurgência apreciada pela Corte Regional na ocasião e ainda a litis contestatio estabelecida pelas partes no início da reclamação trabalhista. Percebe-se que, a partir dos trechos que reproduzi, que efetivamente incide o óbice inscrito na orientação jurisprudencial 123 desta colena subseção indecisos individuais, uma vez que a providência jurisdicional buscada pela parte autora pressupõe necessariamente a interpretação do sentido e alcance do comando exequendo, procedimento vedado em sede de ação rescisória. Enfim, senhor presidente, eu mantenho a proposta do meu voto e salientando ainda que a imprecisão do título executivo foi muito grande no caso, conforme consta da decisão rescindenda, e
se extrai da documentação colecionada nos autos. Os limites objetivos da coisa julgada foram, inclusive, objeto de discussão nessa SDI 2, nos autos do mandado de segurança número 210-9300. E aqui eu transcrevo, inclusive, a decisão da segunda da SDI. Desta forma, eu concluo que, em atenção aos artigos 128, 460 e 469 do CPC de 73, houve por bem o Tribunal Regional interpretar e liquidar a decisão exequenda, investigando e conformando a coisa julgada dela emanada nos limites deduzidos da própria lide originária. E mantenho minha posição de negar provimento ao recurso ordinário. Mantém um voto. Mantenho meu voto. Não indago-se a divergência. Não, senhor presidente. Inclusive, ficou claro que a coisa julgada se limitou ao reconhecimento do vínculo entre 15/7/85 e 28/10/97. Dá uma interpretação de que os contratos vigorariam depois disso, já que não foi o pedido, seria uma interpretação extravagante. A decisão, inclusive, que não deu a liminar postulada, foi da desembargadora Sayonara Grilo. Por tais razões, eu acompanho o voto da doutora relatora. Não havendo divergência, eu proclamo o resultado que a decisão é nos termos de voto da relatora. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 122, dígito 78, de 2014, em que são partes do Ministério Público do Trabalho, da 8ª Região e Companhia Têxtil de Castanhal e outros. Com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, eu não sei, me parece que são a mesma parte, a mesma matéria, senhor presidente, o 122, o 124 e o 138. Exato. Se fosse possível apregoar os três. O resultado é igual, ministra? É o mesmo resultado. Então é a mesma matéria, são oriundos da 8ª Região. Não, então vamos apregoar. Está apregoado primeiro. Sim. Não é? Vamos julgar esse e... Depois, então, podemos apregoar os seguintes, o segundo e terceiro. Pode apregoar. Já está apregoado? Vossa Excelência tem a palavra. Bom, o que se trata aqui de ação rescisória do Ministério Público do Trabalho contra sindicatos e trabalhadores nas indústrias de fiação e tecelagem. Nas rescisórias, o Ministério Público do Trabalho busca desconstituir sentenças homologatórias em reclamações ajuizadas pelos entes sindicais que, na qualidade de substituto processual, pleiteou o pagamento do adicional referente ao adicional de salubridade dos últimos 5 anos, em favor dos empregados substituídos. O Ministério Público do Trabalho alega que não foi intimado a participar dos processos. As transações neles realizadas por decorrência seria nula. Na inicial, o MP articulou que os valores acordados são muito inferiores aos devidos e que boa parte deles foram consumidos pelo pagamento de honorários advocatício. As pretensões desconstitutivas estão calcadas no artigo 485, 5º do CPC de 73. As sentenças homologatórias são de 2012. Recentemente, em precedente que transcrevo na minha proposta de voto, a SDI 2, TST, acolheu por maioria a tese encampada pelo ministro Renato de Lacerda Paiva, segundo a qual, em casos como que ora se aprecia, o pleito desconstitutivo do Ministério Público esbarra no óbice da súmula 83 do TST. É exatamente nesse sentido a minha proposta para os 3 casos. Chama atenção que ainda que se analise o pedido do Ministério Público sob o viés do artigo 485, 3 e 8 do CPC de 73, colusão ou fundamento para invalidar a transação, como autoriza a súmula 408, não há como prosperar o pedido desconstitutivo porque o adicional de salubridade pleiteado pelo sindicato consistia, de fato, em direito extremamente convertido.
Por exemplo, está registrado no acórdão recolhido, esse processo aqui que nós estamos examinando, vários pedidos adicionais de salubridade formulados por empregados da empresa relativos ao calor, mesma causa de pedido de ação coletiva que girou a decisão rescindenda, restaram infrutíferos, já que seu deferimento depende de fatores diversos, como a natureza da atividade desenvolvida. Bom, eu faço esses registros, embora reconheça que há valores ínfimos, mas não há como possível de concluir que isso tenha sido decorrente de dolo, de que as partes têm usado esse processo, têm usado esse acordo para ato de ilegalidade. Bom, em suma, senhor presidente, o fato do Ministério Público do Trabalho não ter participado do acordo homologado e não havendo aqui nenhuma evidência clara quanto à existência de dolo, eu entendo, então, que é caso de negar provimento. Muito bem. Então, Vossa Excelência está conhecendo e, no mérito, negando provimento. Doutora Patrícia, deseja sustentar? Não, só registrar a presença e requerer a juntada do subestabelecimento, por favor. Pois não. Defira a juntada do subestabelecimento e registro a presença de Vossa Excelência na tribuna. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Vamos então apregoar os dois outros que faltam. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processos RO 124, dígito 48 de 2014 e o processo RO 138, dígito 32 de 2014. Esses processos têm resultado idêntico ao anterior, que é conhecido o recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento, a unanimidade assim decidiu-se, registrando a presença da doutora Patrícia Lobato na tribuna. Então, não havendo mais processos em condições de julgamento, eu agradeço a presença dos senhores ministros e ministras, da doutora Delamare Barbosa Mello, subprocuradora-geral do Trabalho, os jovens funcionários da STI2, da Secretaria, e declaro encerrada a sessão.